Aleluia! Quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus tem uma palavra no seu coração. Bom dia, boa noite para você, boa tarde que vai ouvir este áudio. Quem vos fala é a missionária Sandra Lúcia. E Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. A palavra do Senhor se encontra aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Querido Deus, soberano Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, nesta tarde quero te apresentar o canal no YouTube, quero te apresentar as vidas que vão ouvir esta palavra. Meu Deus, que não seja mais eu, mas seja o teu Espírito Santo. Meu Pai, que nesta tarde, Senhor, possa ir de encontro à necessidade de cada um nesta tarde. E que o Senhor, meu Deus, venha falar, Pai. Aleluia, nesta tarde, Pai. Que o Senhor coloque as palavras nos meus lábios. Que o Senhor abra a porta da revelação da tua palavra, Senhor. E fale, Espírito Santo, meu amigo fiel. Fala aos nossos corações nesta tarde, principalmente para mim, Senhor. Venha falar pessoalmente ao meu coração nesta tarde. Estarei ministrando, Pai, esta palavra para a honra e glória do nome do Senhor. Amados irmãos, nós vemos nesta palavra, aleluia, que Paulo, ele fala assim, para que impedisse para que ele não se exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi dado ali a Paulo um espinho na carne. Não sabemos que espinho era esse que Paulo tinha, mas que Paulo, ele rogou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tirasse o espinho na carne. Alguns historiadores falam que Paulo tinha problema na visão, mas nós não sabemos que espinho era esse que Paulo clamava, que Paulo rogava a Deus que tirasse esse espinho, porque Paulo ele era usado por Deus. E ele viu visões, ele viu revelações ali, que Deus mostrava para ele, porque Deus ali se revelava a Paulo. E ele fala aqui, Paulo, ele fala nesta mensagem. Mas ali Jesus respondeu para Paulo e disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero dizer nesta tarde que ainda que você não tenha força, ainda que você se ache fraco nesta tarde, fraco, sem força para orar, sem força de ler a palavra, sem força de se levantar, sem ânimo, desanimado, eu quero dizer que Jesus fala com você: a minha graça ela é suficiente para você. Eu quero dizer que a graça do Senhor ela é suficiente para mim e para você. Na hora da adversidade, na hora do problema, quando você pensar que está fraco, eu e você, quando pensamos, aí é que nós estamos fortes, porque Deus ele nos fortalece. É nas nossas fraquezas, é na hora que nós se achamos pequeno e capaz, que nós se achamos sem força, mas eu quero dizer que Jesus disse: a minha graça, ela está descendo nesta tarde sobre a sua vida, ela é suficiente para você. Deus respondeu para Paulo: Paulo, a minha graça ela é suficiente sobre a tua vida. Mas Deus não tirou o espinho, aleluia, que estava ali em Paulo. E a palavra do Senhor diz: portanto eu vou me gloriar ainda mais alegremente em minhas fraquezas.
Oh, glória! Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Deus aperfeiçoa, aleluia, a sua obra, o seu poder é quando estamos fracos. É nas horas, aleluia, de luta, nas horas de que achamos fracos, é que Deus nos usa mais. É que Deus se revela para nós, nas nossas fraquezas, nos momentos de dor, nos momentos de luta, nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições. Olha Paulo falando aqui nesta palavra. Ele disse que ele ia se regozijar, se alegrar nas suas fraquezas, quando ele era insultado, quando ele era caluniado, nas suas necessidades, que Paulo também passava também. Momentos difíceis, de escassez, estava também necessitado de sempre, aleluia, de alguma coisa, glória a Deus. E ele disse também nas perseguições, né? A igreja primitiva era uma igreja, aleluia, perseguida, mas era uma igreja que crescia na perseguição. Os discípulos naquele tempo, a palavra do Senhor nos fala da igreja primitiva, que eles eram ameaçados, aleluia, disseram para ele não pregar mais e falar de Jesus, mas os discípulos disseram: aleluia, nós não vamos deixar de falar, que temos visto e ouvido. Oh, glória, lá em Atos 4:31, quando eles oraram, apresentaram o Senhor à perseguição, que o discípulo era muito perseguido naquele tempo, assim somos nós, meu amado, nós somos perseguidos. Mas a palavra nas angústias, né, nos momentos de angústia, a palavra do Senhor diz no Salmo, aleluia, 46, que o Senhor é o socorro bem presente na minha angústia, no meu sofrimento, na minha dor, na minha adversidade. O Senhor, Ele é o nosso socorro, Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, porque quando sou fraca é que eu sou forte. Então, meu amado, eu quero falar nesta tarde: receba a graça de Deus, aleluia. A graça de Deus é suficiente na hora do momento difícil, na hora, não sei qual é o espinho na carne que você tem nesta tarde, mas eu quero dizer que o Senhor nesta tarde, Ele derrama da sua graça, Ele nos fortalece na dor, Ele nos fortalece no problema, Ele nos fortalece na dificuldade. Pense, quando você estiver se achar fraco, você está forte, porque é nas horas de tribulação, aleluia, glória a Deus, é que o Senhor, Ele prova aquele que ama, Ele prova porque Ele te ama, Ele prova para nós se aproximar dEle, e é nas horas difíceis, aleluia. Não sei qual é o teu espinho, quantas das vezes a gente ora, né, para Deus tirar o nosso espinho. Não sei, que pode ser uma enfermidade, pode ser você que Deus usa, que Deus te usa, alabaxandará, em milagre, em curas, ou você que tem um dom, que tem um talento. Creia, meu amado, quando você pensar que está fraco, você está forte em Jesus, você é fortalecido pelo poder desta palavra. A minha graça é suficiente para você, a minha graça é suficiente na tua vida, a minha graça é suficiente para você na hora da enfermidade, na hora que você estiver passando momentos que você diga assim para Jesus: Jesus, não estou aguentando, não estou suportando. É nessas horas que Jesus vai manifestar o seu poder. Deus se manifesta o seu poder na minha e na sua fraqueza. Você não está só nesta luta. Quantos passaram por momentos difíceis, mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que Paulo, mesmo estando preso, ele escreveu cartas. Ai, de Comanabla Subcandaraia. E nós vemos quantas vezes Paulo foi usado quando ele foi ali para Roma, que ele chegou naquele lugar, naquela ilha, e estava um homem ali enfermo, pai de uma autoridade. Ele foi e orou, aleluia, estava com a enfermidade.
Glória a Deus sobre a vida dele, mas Paulo orou e Deus curou o pai daquela autoridade de Públio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, creia, porque que Paulo, ele teve um espinho na carne para que ele não se exaltasse como Deus usava ele, porque Paulo, ele era muito usado, ele era um instrumento, ele era um canal. Não foi à toa que Deus escolheu Paulo. Quando Paulo, nós vemos ali em Atos dos Apóstolos 8, quando ele ia no caminho de Damasco, quando o resplendor de luz veio sobre ele, disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Duro vai ser para ti recalcitrar contra os agrilhões. E Paulo cai do cavalo, mas uma mudança radical acontece na vida de Paulo. Então, quando Jesus, amado, nós temos um encontro com Deus no caminho, quando o Senhor, ele tem um encontro conosco, a nossa vida é mudada, há mudanças radicais. E eu quero dizer nesta tarde o que o próprio Ananias, quando Jesus disse: Ananias, vá à rua chamada direita para orar por Paulo, e Ananias questiona, indaga: Senhor, mas eu ouvi falar tão mal deste homem. Mas Deus disse: esse para mim é um instrumento, é um vaso escolhido. Eu vou mostrar, eu escolhi ele, mas eu vou mostrar que ele vai padecer. Então, todos aqueles que são usados, padecem perseguições, insultos, afronta, passa momentos de necessidade, falta de alguma coisa. Aleluia, mas o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades. Deus cuida de mim e de você, amado. Então creia que o poder de Deus, ele vai se manifestar na tua enfermidade. O poder de Deus vai se manifestar na tua adversidade. O poder de Deus se manifesta no momento que nós não temos força, que nós não temos, que achamos que somos incapazes. A minha graça, receba a graça de Deus que está descendo nesta tarde sobre a sua vida. Nós temos que levantarmos e engrandecer e exaltar o nome do Senhor, porque a igreja que era perseguida, primitiva, o povo caía ali, os discípulos ali na graça, todo dia em oração. Aleluia, nós vemos ali no momento em que Pedro foi preso, a igreja continuamente, a união estava orando e Deus solta Pedro, aleluia, na hora que aleluia, que aquele homem mau, Herodes, aleluia, estava ali para colocar ele para ser morto naquele dia, naquela noite. No outro dia, ele estava dormindo e tinha quatro quaternos de soldado, mas o nosso Deus visitou, aleluia, Pedro, enviou o anjo dele e tirou, aleluia, soltou Pedro, aleluia, que com aleluia nós não sabíamos, amado. Pedro estava dormindo, estava descansando. Pedro não estava nem preocupado se ele ia morrer. Ele estava descansando, ele estava dormindo. O nosso Deus ainda é o Deus de Pedro, que abre prisão. O nosso Deus é poderoso para quebrar corrente nesta tarde. Senhor, nesta tarde começa a quebrar corrente. Meu Deus, alcança vidas que vai ouvir este áudio. Que vidas venham ser renovadas, que vidas venham ser restauradas. Receba de Deus a graça. É a graça de Deus que faz de nós a cada dia suportarmos as lutas, suportarmos os momentos de dores que enfrentamos, Pai amado, como Tu fizeste na vida de Pedro. Quebra, Senhor, nesta hora toda corrente maligna, quebra as cadeias, começa a quebrar agora. Visita cada uma dessas pessoas que vai ouvir este áudio, que venham, meu Deus, que o Senhor venha derramar da Tua graça, curas, milagres, restauração, renovo de Deus. Receba esta palavra. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te dê vitória em nome de Jesus. Receba esta palavra que vem do trono de Deus, do coração de Deus para a sua vida. Amém.